Olha, eu vou te falar que colégio público, cara, não imagina a quantidade de coisa que rola assim de não ter aula. É assustador. Eu lembro até que eu chegava a falar com meu pai e ele ficava me convencendo de que não, tá tudo normal, o colégio é bom. Tá bom. Né? É o amor do pai, né? Querendo de repente amenizar a realidade do filho ali. E uma coisa que me impressionava, então assim, um dia a porta estava pregada. Os caras que não queriam ter aula chegavam antes lá no colégio, pulavam o muro, o martelo, pregava a porta, o professor ia entrar, não dava pra entrar, tem uma coisa errada, ia até chamar o carpinteiro, até o cara tirar os pregos e tudo, acabou a aula. Né? Ou tinha passado tempão. Aí tem de tudo, né, cara? Tem cara que chega ao ponto de estudar lá, ali tá o poste que alimenta o colégio. Aí, sei lá, pega uns fios em casa, pedra, amarra no fio e joga no poste. Aí dá um curto-circuito, cai a energia não só do colégio, mas do quarteirão todo, né? Até a Celeste chegar, arrumar o esquema, pronto, já quase meio-dia. E a galera ficando na festa, né? Então tem de tudo. Foi só não foi nada demais, né? De repente pode ser um aluno mais espirituoso, sem querer esbarrou naqueles alarmezinhos de incêndio, sempre acontece, né? Eu sempre tive vontade, te confesso. Olha cada coisa assim. Sem dúvida. Essa eu fiz, não como aluno, mas em casa. Minha mãe ficou muito orgulhosa. Eu queria saber o que acontecia, né, se a gente conectasse os dois plugs da tomada ali. Eu sabia que não ia dar coisa boa, né? Mas tinha um barraquinho. A casa de alvenaria tinha um barraquinho, que era onde meus pais moravam inicialmente, de madeira lá. E aí eu fui lá no barraco fazer a experiência, né? Peguei uma extensão, aquela extensão clássica de enrolar, e fiz o curto na extensão, primeiro fora da tomada, e aí depois peguei uma vara de bambu, amarrei a tomada na ponta da vara de bambu para ficar bem longe, né? E fiquei lá meia hora até acertar a tomada com bambu. E aí na hora que acertei a tomada, pronto, né? Faiscada e caiu a rede. Caiu a luz da casa. Aí eu vi, deu merda, né? Porque eu vou ter que explicar pra minha mãe o que eu fiz, né? Desfiz o curto na tomada, investiguei lá, vi que tinha destruído a extensão. O orgulho aumentando da mamãe, né? E aí fui lá avisar, mãe, deu algum problema, tal, tô sem luz e tal. Aí a gente foi no quadro de luz e, né, armou o disjuntor. O que acontece então nessa situação? Para que não aconteça o risco de algum jovem ou algum aparelho elétrico dar problema e causar um curto na casa, o que faria a corrente elétrica no fio aumentar demasiadamente, esquentar esse fio do interior da parede e botar fogo na casa, tu vê, é muito grave então na verdade um curto-circuito. Ele invariavelmente, se não houvesse um disjuntor ou um fusível, ele causaria incêndio. Para que isso não ocorra então, na tua casa tem um quadro de luz e tem vários disjuntores, né? Um disjuntor daqueles lá de 20, por exemplo, ele está ligado a 4, 5, 6 tomadas na tua casa. Então se alguma daquelas tomadas receber mais corrente do que o projetado, aquele aparelhinho que é o disjuntor, o cara que disjunta o circuito, que separa o circuito, vai medir essa corrente, vai ver perigo, e vai desarmar. Então mesmo que esteja em curto, não vai parar de funcionar aquela parte do circuito. Se fosse um curto maior na casa toda, ia desligar o disjuntor lá de fora, lá no poste da Celesc, né? Ou seja, tem vários disjuntores para desligar para evitar esse tipo de problema, para que a gente não corra tantos riscos, né? Quando geralmente causa um curto-circuito, causa incêndio, é que alguém fez alguma cagada. O cara foi lá, tirou um disjuntor de 20, botou um de 50 no lugar sem trocar o fio. Poxa, se tem um de 20 e tem um de 50, é porque tem funções diferentes, né, pô? Tu tira um de 20, meu chuveiro está desarmando. Ah, vou tirar esse de 30 e vou botar um de 50 no lugar. Mas o cara que colocou aquele de 30, colocou de 30 porque o fio que está conectado nele só pode até 30 amperes. Quando tu troca aquele cara lá, o disjuntor tem que trocar o fio também, certo? Para não ter perigo. Mas às vezes o cara, né, só o chatista chamar o eletricista, de gastar uma graninha, o cara tem boas noções, então vai lá, faz a troca. Mas às vezes pode dar zebra isso, tu vê, né? Algumas pessoas já se foram em função dessa brincadeirinha de trocar um disjuntor sem conhecimento. Bacanas colocações. Galera, o que é esse delta Tzão? Variação de temperatura. O que é esse delta Tzinho? Tu viu que perigo? Em alguns livros, até a tua própria apostila, eles usam delta teta, para não confundir com delta T. Eu não gosto de delta teta, por motivos eu acho espirituais, eu prefiro delta T. Mas é a UFES que usa Tzão e Tzinho para separar tempo e temperatura. Então, no intuito de já ir te acostumando com isso, eu venho fazendo isso há tempo já. Sempre que eu falo Tzinho, é tempo. Sempre que eu falo Tzão, temperatura. E dá até para pensar um pouco sobre isso, né? Galerinha, olha só. O que é 1K?
coeficiente de condutibilidade térmica. É o material, né? Tem a ver com o material, tem a ver com a diferença de temperatura, é lógico, mas tem mais duas grandezas importantes ali. Não é a massa exatamente, deixa eu ajudar vocês, ó. A área, pensa comigo, cara. Lá tá quente e aqui tá frio. Eu vou lá e conecto uma barrinha de aço. O calor vai atravessar por essa barrinha de aço, né? Vai passar uma certa quantidade de calor por essa barra por condução. Se eu pego e coloco outra barra de aço do lado dessa, igual. O que acontece com o fluxo de calor da parede quente para a parede fria? Aumenta quantas vezes? Poxa, se eu dobrei o objeto que estava conduzindo o calor da quente para fria, né? Dobra o fluxo de calor, não é? Ou seja, colocar uma barra de uma certa área, ou colocar duas barras com a mesma área, dobra a quantidade de calor. Isso não é a mesma coisa que colocar uma barra só com o dobro da área? Ou seja, vamos pensar o seguinte, ó, o calor não é transmitido de átomo para átomo? Vamos fazer a barra mais fina do mundo, conectando a parede quente da parede fria. Como é que é essa barra mais fina do mundo, de metal? Como é que ela é constituída? Como é que se faz a barra o fio mais fino do mundo? Uma fila de átomos, é isso que eu queria escutar. Uma fila indiana de átomos é o fio mais fino do mundo. Senhor, está brincando, né? Não. Dentro dos computadores de vocês, os circuitos elétricos têm 3 a 4 átomos de espessura. Os fios que alimentam o circuito do computador de vocês. Tá foda o negócio, não dá mais para melhorar muito. Na hora que ficar uma fila indiana de átomos, ferrou. Não dá para deixar menor o computador, né? Por isso que a gente vai começar a usar a luz daqui a pouco para transmitir informação, não mais corrente elétrica, né? Os computadores óticos estão nascendo aí e serão muito mais velozes que os nossos computadores atuais, né? Agora, olha só. Uma fila indiana de átomos. Um átomo começa a vibrar, que sacode o átomo da frente, que sacode o átomo da frente. Tudo bem para vocês? Mas se eu colocar uma fila de 2 átomos, não vai ter o dobro de gente fazendo serviço de transmitir o calor para frente? Dá para intuir a partir da ideia da fila indiana de átomos que quanto maior a área da coisa que conecta as regiões, mais átomos em fila indiana vibrando o cara da frente. Mais calor vai poder atravessar o metal. Tudo bem para vocês? Por isso que quanto maior a área da seção, maior ou menor o fluxo de calor? Maior, né? Mais átomos transmitindo o calor da região quente para a região fria. Porém, pense, qual é o efeito do L, do comprimento dessa barra no fluxo de calor? Uma barra mais comprida vai ser mais fácil do calor atravessá-la? Não, né? É até intuitivo. Ou seja, quanto menor o tamanho da barra, mais facilmente o calor vai da região quente para a região fria. Ou seja, o comprimento da barra é proporcional ao fluxo de calor. L na parte de baixo. Pronto, galera. Ó, é a única parte de transmissão de calor que envolve cálculo aqui. A única. Condução. Porque convecção é do mal. Convecção é do mal, cara. Meu Deus, tu não imagina a encrenca que é calcular o fluxo de calor através do radiador do carro. Aquelas plaquinhas, tudo, né? É demoníaco. Aí tem parte matemática, né? De fazer previsão matemática, mas é muito difícil. Aí a maior parte é empírica. Tu constrói teu radiador, vai pro laboratório e testa no laboratório e vê quanto calor ele está conseguindo trocar, né, no laboratório. Fica mais fácil, às vezes, tu usar um experimento físico, empírico, do que matemática para traduzir alguns fenômenos, por incrível que pareça. Certo? Bom, o que é isso aqui mesmo? Fluxo de calor. Tem que conhecer esses nomezinhos, é o mínimo, né? Coeficiente de condutibilidade térmica. Nome bonito. Área. Agora é importante, área da seção. O que é a área da seção? É que estava lá a barra, nós seccionamos, cortamos a barra e observamos essa área. Certo? Variação de temperatura. Comprimento. A tua apostila usa E de espessura. A espessura que o calor vai atravessar. Eu gosto de usar L porque a UFSC usa assim, tá? Eu gosto sempre de deixar com um formulário parecido com o da UFSC, que é o meu foco, como vocês sabem. Definição de fluxo de calor. A questão que eu gosto de pedir nessa área é o seguinte: eu faço uma sauna, dou a área da porta, dou o K da madeira, dou a espessura da porta e faço 2 perguntas na questão. Letra A: qual é o fluxo de calor através da porta nessa sauna? Como tu sabe a temperatura de fora? Sabe a temperatura de dentro. Então tu sabe ΔT. Eu te dou as dimensões da porta. Lado vezes lado é área. Eu te dei o K da madeira. E eu te dou a espessura da porta.
Então tu joga na fórmula e calcula quantas calorias por segundo a porta perde. Na letra B eu pergunto, depois de 3 minutos, qual é o calor perdido pela porta? Poxa, na letra A tu calculou o fluxo, calorias por segundo. Eu te falei 5 minutos. Bota para segundo. Está dividido, passa. Pronto, aí calcula a quantidade de calor perdida pela porta da sauna. É o exemplo clássico, porque aí já envolve as duas ideias numa única continha. Certo? Desculpa a demora, cara. Tipo, o material que é feito no radiador interfere ou tipo, porque geralmente o carro de motor maior tem um radiador maior. Sim. Mas é só isso que interfere para... O principal, realmente, o principal é o tamanho do radiador e a bomba d'água que tu vai usar para tirar, fazer a água passar pelo motor e passar pelo radiador. Uma bomba mais forte vai passar mais água e vai esfriar mais, certo? Então a gente vai dimensionar a potência da bomba, o tamanho do radiador, e esse tamanho significa então as aletas, né? A quantidade de área que vai abraçar esse radiador. Quando eu digo que o material interfere, é do ponto de vista das primeiras vezes que tu vai fazer um radiador, por exemplo. Será que eu vou usar cobre? Será que eu vou usar alumínio? Será que eu vou usar aço? E aí também tem a ver com o peso que isso vai ficar, né? Então o material que tem se mostrado a melhor relação custo-benefício para radiadores é o alumínio. Então hoje em dia é muito comum a gente fazer o radiador de alumínio, porque ele não fica tão pesado, ele não precisa de grande resistência mecânica, porque a água só vai fluir ali por dentro, né? Não vai aguentar grandes pressões. E o alumínio tem um alto coeficiente de condutividade térmica. Não é igual ao da prata, não é igual ao do cobre, mas ele conduz muito bem o calor. Então a gente usa o alumínio por isso, por ser leve, por ser resistente à corrosão. Um grande problema do radiador é quando ele fura, depois de alguns anos o cara não cuida da água dentro do motor, né? Vai enferrujando, aconteceu isso comigo. 3, 4 anos atrás, não, caramba, 3 anos atrás. Fui pegar o meu trator na garagem, uma aguinha pingando ali. Eu, putz, aí vi que ainda tinha um pouco de água, estava pingando um pouco, não, tudo bem, vou trabalhar. Fui trabalhar, radiadorzinho pingando, cheguei em casa, pingando. Eu, putz, será que eu vou ter que trocar esse radiador, né, cara? Pode dar um prejuizinho, nada de muito, né? Um carro velho que nem o meu não tem problema, mas o carro mais novo pode dar um bom prejuízo. Peguei um alicate, fui investigar onde é que estava saindo água, né? E aí abri ali as aletinhas de alumínio e vi um caninho de alumínio principal com furinho. Adivinha? Peguei um Durepox. Limpei bem, né? Tasquei Durepox ali 3 anos, cara. O Durepox está lá redondinho, não precisa trocar o radiador. Né? Mas não façam isso, o ideal é ir lá trocar o radiador bonitinho, certo? Mas é isso, carro antigo, né? A água passando ali, corrosãozinha, um pequeno furinho, começou. E se o cara não se toca disso, ou não tem um medidor de temperatura, perde o motor. Aí em vez de ser um prejuízo de, no meu caso, nada, né? Pode ser um prejuízo de 6, 10 mil reais, porque vai fundir o motor, que é a parte mais cara do carro. Eu sei que é uma loucura, mas tipo, se eu fizesse um radiador de ouro, ia ficar muito pesado. O radiador a gente faz ele com aletas muito finas, quanto mais finas melhores. A gente até poderia fazer ele, o problema do ouro é que ele é frágil, né? Então a gente não poderia deixar muito fino que nem do alumínio, porque o ouro ele é frágil. E quando a gente fala que a gente vai usar ouro, é importante lembrar que é uma liga de ouro, né? Certo? O ganho que tu ia ter com a transferência de calor não ia compensar o investimento nunca, de jeito nenhum. Então valeria a pena tu fazer um material mais barato e investir na bomba ou no tamanho do radiador, porque não iria compensar. O coeficiente aqui não ia ser o suficiente para investir, para justificar o investimento. Galerinha, olha só. Vou fazer um exemplo, um exemplozinho dessa parte aí para vocês, passar uma tarefinha, porque de transferência de calor a gente não vai conversar mais que isso. O nosso próximo encontro a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho com a ideia de gases. Mas olha só, para a gente fazer juntos aqui uma primeira questãozinha de condução, aliás, né, se ele não me fornecer uma aqui, eu vou criar. Ó, ele falou, ele tem vários casos aqui. Ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos já pensar na questãozinha da sauna. Que temperatura é razoável pensar para o interior de uma sauna, hein? Nossa sauna aqui, 40 graus tá bom. 40 graus tá bom. Um bom dia de inverno lá, 10 graus. Essa sauna ela tem uma portinha aqui, ó. Tem uma portinha aqui na sauna. Essa porta é de madeira. Ele falou cada madeira aqui, deixa eu ver. Putz, me ferrei. É de tijolo.
Sim. É de tijolo maciço. Ó, o K do tijolo tá aqui como 0,70 quilocaloria por hora metro grau Celsius. Quilocaloria por hora metro grau Celsius. Uma parede normal, uma porta normal, aliás, ela tem o quê? Uma sauna, né? Vou botar 1 metro de largura aqui para ficar bem chique. E vamos colocar aqui 2,5. 2 para ficar mais gostoso de calcular. 2 metros. Eu vou fazer 2 perguntas. Falta a espessura da porta, né? Já que ela é de tijolo, é uma porta com uma espessura razoável. Vamos colocar 20 centímetros ali. 0,2. Parece um cofre, né? Imagina quantos quilos não tem essa porta. Bem realista, né? Ó, tem uma sauna com 40 graus dentro, 10 graus fora, tem uma porta de 2 metros de altura por 1 de largura e 20 centímetros de espessura, feita de tijolo. E o K do tijolo eu forneci. Eu pergunto na letra A, qual é o fluxo de calor através dessa porta? E na letra B, qual a quantidade de calor que vai ser perdida por essa porta em 1 hora? Em 1 hora. Agora olha só. O primeiro passo aqui é usar essa lei. Aliás, eu esqueci de falar para vocês, ó, lei de Fourier. Para ninguém me chamar de mentiroso quando for para a faculdade. Quando tu for na faculdade vai aparecer um menos aqui na fórmula. Lá na faculdade vai aparecer um menos ali. Por que isso? Pensa bem, se lá tá quente e aqui tá frio, o calor vem de lá para cá, né? Só que se o calor veio de lá para cá, a gente vai dizer que a temperatura final menos, só que aí vai ficar menor menos a maior, vai dar negativo esse valor. Concorda comigo? Se eu considero que a temperatura inicial é da onde o calor saiu e a temperatura final é onde o calor chegou, ele está chegando na temperatura fria. E aí, se o cara for fazer final menos inicial, dá negativo aqui. Na faculdade, tu já está trabalhando com uma matemática mais criteriosa. Tu tem que tomar cuidado com o sentido que tu escreve as equações. Então, para essa equação fazer sentido, tem que ter um menos ali, para deixar a temperatura positiva. Aqui no ensino médio, a gente sabe que o calor vai do quente para o... Ou seja, a gente vai fazer a temperatura maior menos a menor para fluxo de calor dar o valor positivo. Afinal, a gente sabe para onde ele está indo. Mas só para tu não me chamar de mentiroso, na faculdade eles vão chamar de lei de Fourier. Aqui a gente chama de fluxo de calor por condução. A gente nem fala do Fourier, coitado. E não bota o menos também para não precisar, né, trabalhar essa ideia de que sentido o calor está fluindo. Lei de Fourier. O primeiro passo então, galerinha, é usar a lei de Fourier para responder a letra A. Ver quanto de calor atravessa a porta da sauna. Qual é o K mesmo? 0,7. Ó, é quilocaloria hora metro, hein? Grau Celsius. 0,7. Qual é a área dessa porta? 2 por 1, né, gente? 2 vezes 1 na matemática profunda? 2. 2 metros quadrados. Qual é a diferença de temperatura? 30, né, galera? 40 menos 10, a variação de temperatura é 30 graus. E qual é a espessura desta porta? 0,2. Então ficou gostoso de calcular, ó. 0,2 e 2 vai dar 10, né? Se eu dividir um pelo outro. 10 vezes 0,7 dá 7. 7 vezes 30, 210, deixa eu ver o quê? Quilocalorias. Pelo quê? Por hora, porque ele botou H ali, ó. Hora, por hora. Letra A morreu. Descobri que a cada hora 210 mil calorias são perdidas só pela porta, hein? Só pela porta. Claro que o engenheiro que calculou o aquecedor para instalar na sauna, ele calculou a perda de calor por todas as paredes, certo? Aqui eu simplifiquei para a gente conseguir não pegar tanta fila lá no André. Agora olha só, e a letra B? Como é que eu vou descobrir qual é a quantidade de calor que saiu eu pedi 1 hora? Qual é a sauna que fica ligada 1 hora? 5 horas a sauna ficou ligada no clube. 5 horas. Poxa, se eu sei o fluxo de calor, 210 kg, hein? Quilocaloria.
Eu quero descobrir a quantidade de calor. Quanto tempo a sauna ficou ligada? 5 horas. Está dividindo, passa multiplicando. 1050. 1050 quilocalorias. Essa é a perda de energia através da porta da sauna. Matematicamente nós já enfrentamos coisas mais delicadas, né? Eu também acho que essa fórmula não é uma fórmula difícil de acreditar nela, né? Que é tão intuitivo, né? Quanto mais larga a coisa que conecta a região quente com a região fria, mais átomos vibrantes vão ter conectando as regiões, maior fluxo de calor. Quanto maior a variação de temperatura, não é a variação de temperatura que é o estímulo para o calor, poxa. Quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. Poxa, se a distância que o calor vai atravessar é muito grande, atrapalha o fluxo de calor, por isso, inversamente proporcional. E é óbvio que tem a ver com o tipo de material, por isso, coeficiente de condutibilidade térmica. Que bom! Olha, eu vou te confessar que eu fiquei espantado de não ver nenhuma conta, bicho, na apostila sobre isso. Mas nenhuma. Não tem nenhuma, cara. Jezebel, eu vou passar uma tarefa então pra ti. Vou ter que passar... Opa, peraí, última esperança. Sim! Barra metálica sem a outra extremidade. Tá lá, achei. Página 23. Faz a página 23 toda de uma vez, né? Já dá uma revisada nos outros processos. Que aí na aula que vem eu corrijo e começamos o estudo dos gases. Finalmente vai entender por quê. Vai entender por que os gases são... Tá anotada a tarefa? Arrisca uma ali de repente, ó, que já estou liberando. Mais alguns minutinhos já estou liberando. Professor. 3 minutos para a liberação. Pode ir.